E, Bela, além de improvisar, você escreve também, né? Uhum. Conta um pouquinho, você usa essa técnica do improviso para escrever também? Uma coisa se mistura com a outra? Como que é no seu dia a dia isso? Muito. Porque isso às vezes é até ruim, porque eu escrevo nesse mesmo estado de fluxo. Eu tive um professor que ele falava assim, ele fala da escrita em fluxo, né? E ele fala assim, escreve como se você tivesse uma arma na cabeça. Então, assim, você não pode. É isso, tipo assim, você não pode parar. Você não pode parar. Você não vai pôr vírgula, você não vai pôr ponto, você não vai nada. Escreve tudo, tudo que você tem que pensar, tudo que você está pensando, até os desvios de assunto. Aí eu tô falando disso aqui, eu lembrei da minha mãe que gosta do Amazonas, Amazonas, e solta tudo que tem. Eu sou desse tipo, eu escrevo assim. E depois eu volto, claro, corrijo, mas muitas vezes, quando eu releio, eu adoro, mesmo ruim. Essa coisa do improviso que é, pronto, fiz, tá bom. Não, mas Bela, precisa É, revisar. Não, eu dei o meu melhor naquela hora, tá feito. Sabe? aham. É um problema às vezes, mas eu escrevo muito fácil. Ai, que legal. O Tem. livro, o livro do Vini também é bem assim, tem vários textos que ele coloca e tá rabiscadinho com algum outro comentário em cima, complementando o que ele já tinha pensado e escreveu. Acho que é interessante, de fato tem a ver mesmo para você complementar um pouco do processo, né? E o que veio na sua cabeça na hora, que talvez não volte em algum momento e aquilo vai ser super, vai contribuir para caramba, né? Então, super legal. É porque se a gente começa a julgar enquanto está escrevendo, é muito difícil, porque aí fica Sem um monte dúvida. de questionamentos durante, aí você começa a duvidar do que você está fazendo, aí você tem que parar de fazer para olhar no Google se está certo, e aí você mostra para alguém, e nisso a pessoa te deu uma crítica, e aí você fica. O seu perfeccionismo te bloqueou. Aí bloqueou, acabou, não tem para onde correr. Então eu prefiro Tem. soltar. Tem uma máxima de um cara, eu já fiz um post na agência de bolso sobre isso, mas eu não vou lembrar agora quem que é o cara. Mas enfim, ele era um escritor também, o editor-chefe dele falou: Ah, eu preciso de uma página escrita até sábado agora, você tem 2 dias para me entregar uma página de texto. E aí o escritor falou: Não, cara, até sábado o máximo que eu consigo te entregar é umas 15 páginas. Para escrever só uma página eu vou precisar de muito mais tempo. Porque ele era uma pessoa tão criativa que ele só ia deixando as coisas fluírem. Para ele escrever uma página era muito mais difícil do que escrever 15, porque ele ia ter que limitar muito mais as ideias dele, etc, escolher. E quando vou soltar aqui um pequeno spoiler, eu tô fazendo um projetinho com a Bela também, um negócio assim, e eu já percebi um pouco desse caos na cabecinha dela, assim, de tipo, meu Deus, ela é muito, sabe? Ela joga muito. Vem muita coisa na cabeça dela, ela escreve demais, e aí a gente precisa passar por um processo de filtrar isso depois, e não, pera lá, isso daqui não é improviso! Dona... É Isabela teu nome? É, pior que é. Isabela, Dona Isabela. Dona Isabela, menos. Mas sempre foi assim. Eu prefiro dar mais e cortar do que dar menos e ficar devendo, entendeu? Total, Então, isso é muito legal. E e você tem acho um que. processo, assim, para um processo criativo, uma rotina, do tipo, cara, para escrever eu tenho que estar no silêncio, eu acordo, eu vou correr, eu faço. Como que é a tua rotina, teu ritual para, tipo, preciso ter ideias, preciso escrever alguma coisa, preciso criar? Eu adoraria ser essa pessoa que sai para correr. E odeio quem faz, tá? Já tô avisando. Não, eu Eu peço um adoraria. McDonald's. Eu peço um Mac, volto. Não, mentira. Cara, não, eu não tenho muito um ritual, porque eu gosto de ver a criatividade como uma parada mais espontânea, sabe? Então eu sinto que, ai, vou me preparar, o copo d'água, o papel, não veio nada. Oh, meu Deus, não veio nada. E aí eu fico assim, então eu prefiro, às vezes, dar uma volta assim, o celular na mão e levar um caderninho para anotar coisas legais que eu vejo pela rua, pelo caminho. Tem tanta coisa legal que a gente não vê por causa do celular, né? Então eu gosto um pouco de deixar rolar. Eu não tenho ritual, não. É muito fluido mesmo, sabe? Às vezes, teve uma vez vou contar essa história que é muito legal. Eu tava ensaiando num lugar perto da Augusta ali, e eu ia de ônibus. E aí
eu ia todo dia de manhã eu pegava o mesmo ônibus, mais ou menos no mesmo horário, para ir para o ensaio. E aí um dia eu estava atravessando a rua, essa rua Avanhandava ali com a Augusta, estava atravessando e eu vi um cara com uma tipóia azul, assim, um cara estava meio de social com uma tipóia. E eu prestei atenção nele, acho que por causa da tipóia ele passou. Beleza. E nesse dia eu estava atrasada. E aí, tá. No outro dia, eu passei no horário certo, atravessando exatamente a mesma rua e eu vi o mesmo cara com a tipóia azul. E eu fiquei assim, como assim é o mesmo cara? Então ele estava atrasado ontem. Ou não? O horário dele era mais cedo e hoje que ele tá. Enfim, aí eu fiquei louca pensando por que eu encontrei a mesma pessoa no mesmo lugar 2 dias seguidos em horários diferentes. Escrevi um textão com milhares de possibilidades e não sei o que. Então, esses resquícios da vida cotidiana me inspiram muito, imensamente. Eu adoro isso. Então, É o que é eu daí chamo que de vem. criar fanfics na sua cabeça. Isso Isso. aconteceu comigo também. Eu fui pra aula esses dias e eu tava assistindo o jogo da Copa o dia inteiro no celular. E aí, quando eu fui pra aula, acabou a bateria do meu celular. Então, eu tive que pegar metrô e tal, sem celular. Olha isso, como um Neandertal fazia. E aí eu peguei o metrô sem celular, aí eu fiquei olhando pras pessoas, assim. E daí eu via, daí entrou um casal, daí o casal sentou na minha frente. Deu, será que eles são um casal mesmo? Será que são amigos? Quanto tempo que eles se conhecem? E eu comecei a criar toda uma fanfic na minha cabeça e tal. Aí depois entrou uma outra mulher, começou a conversar, daí ela parecia mais próxima do cara. Eu falei, não, mas esses dois são um casal. Aquela é amante. E aí eu comecei, tipo, meu Deus do céu, eu tava criando toda uma história na Fanfic minha não, cabeça. fofoca. Essa daí é Não, fofoca, já. era fanfic, era fanfic. Eu acho, era tudo invenção da minha cabeça. Já Mas queria saber da fofoca. eu me peguei criando uma história completamente nada a ver pelo simples fato de eu não estar com o celular. Porque se eu tivesse com o celular, eu estaria escutando podcast, foda-se, sabe? Não estaria prestando atenção em nada disso. Então, eu acho muito legal isso. E talvez, às vezes, é algo que a gente menospreza e algo que... É quase que clichê, sabe? Você fala assim, pra você ser mais criativo, você tem que sair, você tem que dar uma volta, você tem que se desconectar. Mas, cara, na prática mesmo faz diferença, sabe? Faz diferença você ir Faz. fazer uma parada que você normalmente não faria, principalmente, a maioria das pessoas aqui trabalha com publicidade, trabalha dentro de agência e tal. E, porra, você tem um job pra entregar, você tem que ter ideia, você tem conteúdo pra produzir, e se você fica só naquela, eu tenho que ter ideia, tenho que ter ideia, tenho que ter ideia, porra, você fica num nível de estresse tão alto que eu acho que impede das coisas chegarem. É mais ou menos como se, pô, na hora que vocês fossem improvisar, você tivesse aquela cobrança de, nossa, eu tenho que ter a melhor ideia, eu tenho que ter. Pera, calma, tem que deixar as coisas fluírem, né, É, isso, pra que elas aconteçam. isso é muito louco, né? Porque ao mesmo tempo que a cobrança atrapalha, o treino ajuda. Eu estava lendo um post uma vez falando sobre o treino da criatividade, que criatividade não é dom. Todo mundo pode ser criativo, basta você treinar e começar a desenvolver, que é um pouco do que a Bela estava falando no começo, né? De você ir aprimorando os seus métodos. Eu também, eu trabalhei com marketing a vida toda, e agora eu estou na área comercial. E a área comercial exige muito mais criatividade e improviso do que eu imaginava. Porque você está com o cliente, você tem que ter jogo de cintura, às vezes ele te dá uma resposta que você não está esperando e você precisa dar uma resposta melhor. Eu estava na CCXP recebendo 2 clientes ao mesmo tempo e às vezes eram clientes concorrentes, o que que eu tenho, como é que eu vou lidar com essa situação? Que jogo de cintura que eu tenho que ter aqui para deixar um ali esperando e tocar ali? Então, eu pensava que não, marketing, publicidade, só esse é o mundo criativo e no final das contas a criatividade, o improviso agora também conversando com você, Bela, tá em tudo, né? A gente Sim. precisa para tudo. E, de fato é um processo que você vai desenvolvendo e amadurecendo conforme você vai tendo as experiências e vai treinando. É muito É. louco. E tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que é a questão do nosso repertório, né? Da nossa mochila. Então a gente traz nas nossas criações, na nossa imaginação, aquilo que a gente tem referência, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já viu, né? Os filmes, os livros, as séries, as exposições, tudo isso vai ficando numa mochila mesmo. E aí, quando você precisa criar, no caso né, do improviso, da criação Foca. mesmo, você rapidamente você pega, você fala, eu pego isso aqui, eu tenho isso aqui,
E isso é uma dificuldade, por exemplo, no caso do Improvável agora, que a gente está ficando velho, mesmo, e o nosso público é muito jovem. Então, dependendo da sugestão que eles dão pra gente, o Pedrinho do TikTok, e a gente fica assim, tipo, a gente não tem essa referência. Então, como é difícil você ter mochila com um pouco de tudo. Então, é a curiosidade. Então, peraí, chego em casa, quem que é o Pedrinho do Curiosidade. TikTok? Ah, tá, esse aqui. É essa curiosidade que faz você saber um pouquinho de tudo e um Ou às pouquinho vezes de o nada. contrário, né? Vocês usarem uma referência mega antiga que o público não vai fazer ideia de quem vocês estão falando. Parabéns, Andy. Esse é o Andy, que sempre Eu, traz eu umas vi, coisas de eu acho que 1980 foi e o. as pessoas ficam assim. "Hã?" Eu acho que foi o Andy que ele fez uma piada, eu acho, com a Marília Gabriela, assim, e daí depois ele falou: Vocês conhecem Marília Gabriela? Vocês sabem do que eu tô falando? Então, a gente tá começando a apanhar nisso. E a curiosidade é a melhor coisa, né? Que é o jeito de você saber um pouquinho de tudo, pelo menos até para subverter o tema, você tem que saber do que é, né? Tipo, se eu não souber o que é TikTok, eu não tenho como começar uma cena. Acabou. Então, mesmo para subverter, você tem que sacar pelo menos o universo, né? Então tem que Perfeito. ser curioso.